Glória a Deus, graça e paz, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queria estar deixando aqui uma palavra para o teu coração, amém? No nome de Jesus. E você que não é inscrito ainda no nosso canal, queria aqui estar fazendo aqui o convite para que você possa estar se inscrevendo, amém? Em nome de Jesus, tá bom? Você que não sabe se inscrever, abaixo do nosso vídeo vai ter uma faixa de vermelho aí escrito, inscreva-se, você vai estar clicando nela. Depois que você clicar nela, em cima vai aparecer um sininho, aí você clica naquele sininho, que é para que toda vez que a gente lance aí um vídeo novo, o YouTube possa estar aí comunicando a você, ok? Se você puder curtir também, deixar o seu like aí, amém? Nós agradecemos aí no nome de Jesus, tá bom? Irmãos, hoje eu queria estar falando relacionado a um assunto que bem conhecido, porém de uma maneira bem diferente, tá? Provavelmente você vai ouvi-lo agora, nesse momento agora, de uma maneira que você nunca ouviu ainda na sua vida, tá ok? Que é sobre Naamã, amém? Todos nós aí sabemos, muitos e muitas igrejas, muitos e muitos ministérios, faz aí campanha titulada nos 7 mergulhos de Naamã, tá bom? E o vídeo que eu vou estar gravando hoje é para provar para você que a igreja, ela não pode ser colocada na posição de Naamã. A igreja não pode ser colocado no lugar de Naamã. Amém? Por quê, pastor? Porque simplesmente Naamã, ele não era cristão, Naamã, ele não era, né? Se é no dia de hoje, Naamã, ele não era crente, ele era ímpio. E se eu falar que você é Naamã, eu vou estar fazendo você negar a sua fé, eu vou estar fazendo você negar, amém? A sua crença em Deus, tá? Então vamos para a Bíblia, abra sua Bíblia aí juntamente comigo, em nome de Jesus, tá bom? Para que assim nós possa estar fazendo aí a leitura da palavra de Deus, amém? Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 8, diz assim, ó: E assim sucedeu, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei, dizendo: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Amém? Nós estamos aqui diante de uma palavra, irmãos, bem conhecida, tá? Vem comigo, o livro de Levítico, para poder dar continuidade aqui nessa palavra. Livro de Levítico, capítulo 14. Pega aí a sua Bíblia. Agora eu preciso demais que você confira aí na sua Bíblia Levítico 14, tá? Vamos lá. Levítico 14 diz assim, ó: E o Senhor falou a Moisés dizendo, versículo 1: Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, ele será trazido ao sacerdote. Então observe. No dia da purificação do leproso, ele tinha que ser levado até o sacerdote, amém? Guarde isso aqui para você poder pegar, porque a igreja brasileira, ela não pode, de maneira nenhuma, ser colocada na posição de Naamã, amém? Então vamos lá. Versículo 3. E o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga de lepra estiver curada no leproso. 4. Então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas. Guarde essa parte aqui, ó. E 2 aves vivas o leproso tinha que levar. Amém? Então vamos lá. 5. E o sacerdote ordenará que se mate uma das aves, num vaso de barro sobre água corrente. E quando a ave viva, ele a tomará, e a madeira de cedro, e a escarlata e o isopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. Então observe, aqui o cara, quando ele olhava para si e se declarava curado da lepra,
Na lei judaica, ele tinha que procurar o sacerdote. Primeiro, era o sacerdote que ele tinha que procurar. Depois, o sacerdote tinha que sair fora do arraial para poder examinar a lepra que ele tinha, se verdadeiramente ele estava curado. Depois do sacerdote fazer o exame, era necessário que o cara trouxesse duas aves vivas, guarde bem isso. Depois disso, o sacerdote matava uma ave, e o sangue da ave que o sacerdote matava, ele pegava e jogava sobre a ave viva. Amém? Guarde essas partes aqui também, porque isso aqui é de suma importância da explicação por que a igreja brasileira não pode ser comparada a Naamã. Amém? Tá, então vamos lá, vamos para a Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 5. Todos conhecem a história. Naamã era um general de guerra, chefe do exército da Síria, considerado por todos e por todos. Todos, até o próprio rei, batia continência para Naamã. Por quê? Porque o seu reinado só estava bem sucedido e bem estabelecido, porque Naamã sairia para guerrear em prol da Síria, e toda vez que ele saía, ele vencia. Então, por causa disso, ele era muito admirado e muito honrado pela Síria. Um dia, acontece uma guerra entre Israel e a Síria. Naamã vai lutar, Naamã conquista. Naamã, quando volta para a Síria, traz uma menina cativa com ele. Essa menina começa a trabalhar de empregada na casa de Naamã. Certo dia, essa menina vira para a mulher de Naamã e ela fala assim para ela, ó, se o meu senhor fosse até a terra de Samaria, lá existe um profeta e ele curaria da sua lepra. Depois que a menina falou isso para a mulher, quando Naamã chega em casa, ela chega até Naamã e fala para Naamã, olha, essa menina que tu trouxe, ela falou que se tu fosse até a terra de Samaria, lá tem um profeta e lá tu ficaria curado. Quando Naamã soube disso, diz a Bíblia, presta atenção agora, ó, que Naamã pega e vai até o rei da Síria e comenta para o rei da Síria. Agora observe. Vamos para a interpretação do texto. Se Naamã procura o rei da Síria, primeira coisa, primeiro erro, ó, Naamã não era cristão. Por quê? Porque se Naamã fosse cristão, o texto ia revelar que ele ia procurar o sacerdote e não o rei. Então, primeira atitude, que Naamã não era cristão. Ele procura o rei da Síria. Ó. Segundo, o rei estabelece uma carta, dá para ele essa carta, e com essa carta ele vai até o rei de Israel. Quando ele chega diante do rei de Israel, que o rei de Israel lê a carta, o rei de Israel pensa que o rei da Síria estava querendo intriga entre a Síria e Israel. Por quê? Porque Naamã estava com uma doença que era incurável. Não tinha como ele receber a cura. E o rei chega e fala, mas como que pode? Por acaso sou eu Deus, né, para poder mandar na morte? Por acaso sou eu Deus para ter poder, para que faça viver aquela pessoa que está condenado? O rei da Síria só pode estar querendo guerra entre nós. Aí diz a Bíblia que, observe, diz a Bíblia que na mesma hora o rei da Síria, perdão, o rei de Israel, ele tira sua veste e ele rasga ela no meio. Tá? Essa parte que o rei rasga a veste no meio, isso aqui é muito importante, irmão. É muito importante, eu já chego nela aí. Mas deixa eu pegar o segundo tópico para mim poder provar, segundo a revelação do próprio texto, que Naamã não era judeu, não creia, Naamã não tinha o Deus de Israel como Deus dele. Ó, primeiro, Naamã procura, observe, Naamã procura o rei da Síria. Ali prova que ele não tinha o Deus de Israel como Deus dele. Porque se ele tivesse, na hora que nós lemos lá em Levítico 14, nós vemos que quando o camarada se declarava curado da lepra, ele procurava o sacerdote. Naamã procurou o rei da Síria, não foi o sacerdote. Então ele não tinha o Deus de Israel como Deus dele. Segundo, Naamã sai da casa do rei da Síria e vai até o palácio do rei de Israel. Ó, segundo passo que Naamã faz, procura o rei de Israel. Você não está vendo Naamã aqui procurando o sacerdote. Então, se no automático Naamã não está procurando o sacerdote, então significa que o Deus que ele acreditava não era o Deus, amém, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não criava no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque se ele acreditasse, o costume judaico, amém, era que fosse procurar o sacerdote, amém? Então, por aqui está provado que Naamã, ele não era cristão, ele era ímpio. E se Naamã não era cristão, ele era ímpio, então não tem como eu falar que a igreja hoje representa Naamã.
Porque se você confessou Jesus como teu único e suficiente salvador da tua vida, se eu falar que você é Naamã, eu estou fazendo você negar a sua confissão que você fez em Cristo. Você é cristão, amém? Hoje você crê em Cristo. Então, se você crê em Cristo, você não é Naamã. Você representa a pessoa de Eliseu, que acredita em Deus, que é o mesmo Deus que eu e você serve no dia de hoje. Amém? Eliseu acreditava no Deus de Israel. E se você é cristão, então no automático você representa a pessoa de Eliseu, que acredita no Deus de Israel. Amém? Então beleza. Por esses motivos aqui, você não pode ser a pessoa de Naamã. Amém? Entendido? Agora vamos para o segundo passo. O rei de Israel, observe muito. O rei de Israel pega e rasga suas vestes. Agora observe algo. Na hora que o rei de Israel rasga suas vestes, imediatamente aparece o moço, ó, e diz ao rei: por que fizeste isto? O meu senhor falou para tu mandar Naamã até a casa dele, e lá ele vai saber que existe o profeta em Israel. Agora observe, a intervenção do moço só veio quando o rei rasgou as suas vestes. Por quê? Porque a partir do momento que o rei rasga as suas vestes, ele estava declarando no mundo espiritual que o seu reinado estava acabando ali. Ali ele estava perdendo o seu reinado. Por isso que imediatamente Eliseu manda com que o moço venha até o rei, para que isso não acontecesse. Por quê? Porque não era chegada a hora do final do reinado dele. Amém? Então entenda algo. Se Deus começou algo na sua vida, pode ficar tranquilo. Que enquanto Deus não cumprir tudo aquilo que Ele tem para realizar sobre você, meu irmão, nada e nem ninguém vai barrar o seu chamado, nem o seu ministério. Pastor, mas estão falando isso. Pastor, mas estão dizendo isso. Pastor, estão inventando isso. Pastor, estão inventando aquilo. Deixe falar o que falar, cara. Simplesmente, se você não cumpriu ainda o teu chamado, fica tranquilo. Deus vai te exaltar. Nem que ele tenha que enviar um moço, que nem Eliseu enviou, para dizer para o rei: por que fazeste isso? Por que rasgaste as vestes? Não é tempo de você sair do reinado. Está entendendo o negócio? Porque quando as 12 tribos foram separadas, o profeta Ai, ele se encontrou com Roboão. E quando ele se encontrou com Roboão, ele tinha uma veste nova, e ele rasgou as vestes novas em 12 pedaços e deu para Roboão, porque ele falou que da mesma maneira que aquelas vestes foi rasgadas, assim Deus ia fazer com as tribos de Israel. Ia estar separando as tribos de Israel. Ó. Então observe, no mundo espiritual, quando as vestes do profeta Ai foi rasgado, no mundo espiritual, Deus estava usando as vestes do profeta para declarar que assim ele ia fazer a separação das tribos de Israel. Então observe, se o rei rasgou as vestes em 2 pedaços, significava que ali ele estava perdendo o seu reinado ia acabar ali. Era essa a mensagem que ele estava mandando para o mundo espiritual. Porém, como no mundo espiritual ele não tinha cumprido ainda o seu propósito, Deus pega e faz uma intervenção na mesma hora, revelando, observe, porque se o rei estava rasgando as vestes, ó aqui é uma revelação muito profunda, amém? Que às vezes a gente passamos desapercebido. Se o rei estava rasgando as vestes dentro do palácio, como que de repente aparece o moço e fala: mas rei, por que rasgaste as vestes? Ó, no mesmo momento que o rei começa a rasgar as vestes no palácio, na mesma hora Deus revela para Eliseu lá na casa dele, e imediatamente Eliseu pega, manda o moço dele, que não diz na Bíblia, mas o que dá para entender que era Geazi, para dizer para o rei que não era para rasgar as vestes, e mandar-se Naamã até a casa de Eliseu, porque todo Israel ia saber que ainda existe profeta. Você está entendendo o negócio? Então entenda, meu irmão, que Deus tem para você é para você, ninguém toma, tá? A chamada que Deus tem é tua, o ministério que Deus tem é teu, meu querido. A promessa que Deus fez é para você e vai se cumprir, acredite nisso, creia plenamente nisso. Amém? Então beleza. Então vamos lá. Aí o que acontece, irmãos? No automático, Naamã vai à casa de Eliseu e você conhece já todo o processo. Porém, o que eu quero chamar a tua atenção para algo em nome de Jesus, que é muito importante. Observe. O leproso, para ser curado, primeiro, ele tinha que procurar o sacerdote. Segundo, o sacerdote levava ele para fora do arraial para examiná-lo. Depois do sacerdote examiná-lo, o leproso dava para o sacerdote 2 aves vivas. A Bíblia diz que uma das aves o sacerdote matava. Depois que o sacerdote matava essa ave, o sacerdote pegava o sangue dessa ave que estava morta
e jogava sobre a ave que estava viva. Porém, por que, pastor, que o sacerdote matava a primeira ave? Porque nessa época, o leproso ele não podia conviver na cidade a qual ele habitava. Por exemplo, se o leproso morava em Jerusalém e ele estava leproso, ele tinha que sair fora de Jerusalém por causa da lepra que ele tinha, que era para não contaminar o povo que ali morava junto com ele. Aí o que acontece? Observe. Se o cidadão saía fora, no automático, ele saía porque ele estava condenado à morte. Então, na hora que o sacerdote matava a ave, o sacerdote estava falando assim para o leproso, assim como essa ave morreu, a partir de hoje, de lepra nunca mais você morrerá, porque essa ave morreu no seu lugar. Então, a partir de hoje você viverá e não morrerá mais de lepra, não. Amém. Ali o leproso entendia, fui curado, de lepra eu não morro mais. Beleza. Só que o sacerdote, ele pegava o sangue da ave que morreu e jogava sobre a ave viva. E ele pegava e soltava a ave viva. Depois dele soltar a ave viva, ele estava mandando uma mensagem para o mundo espiritual, que ele virava para o leproso e falava, a partir de hoje, assim como essa ave está viva, e ela pode ter liberdade para ir em qualquer lugar, a partir de hoje você está livre para voltar de volta, para o seu lugar de origem, para a sua casa, para a sua convivência normal a qual antes você tinha. Então, do mesmo jeito que a ave está viva, livre, a partir de hoje você também está livre para voltar para a sua vida normal, que antes você tinha e que agora você não tinha mais por causa da lepra. Tá entendendo? Aí, quando a ave era solta, o leproso entendia que ele tinha a sua vida normal de volta para conviver. Amém? Então vamos lá. Algo muito importante, irmãos. Entenda que em nome de Jesus, algo muito importante. Tá ok? Primeiro, essa ave que foi morta representa Jesus. Por quê? Porque Jesus, quando ele desceu da cruz, quando tiraram o corpo dele da cruz, ele estava morto e não vive. Entendeu? Jesus, quando tiraram o corpo dele da cruz, ele estava morto. Então, em outras palavras, Jesus foi a ave que morreu para nos curar da lepra. Amém? Jesus foi a ave que morreu para tirar de nós a morte da lepra, que é o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, para que eu e você não morresse, Jesus foi a ave que morreu para que nós vivemos no dia de hoje. Que base você tem, pastor? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, parte B. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Porém, eu vim para dar vida, e vida com abundância. Tá entendendo? Então, aquilo que estava morto, a partir de agora, não morrerá mais. Por quê? Porque Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Amém? Ou, em outras palavras, Jesus foi a ave que morreu para que nós vivêssemos. Tá ok? Só que depois Jesus ressuscita. Certa feita, ele está no Monte das Oliveiras pregando para os discípulos e de repente ele começa a subir, levitar. E de repente vem até uma nuvem e essa nuvem oculta ele. E ele sobe para o céu. Ou seja, Jesus subiu para cima, certo? O sacerdote pegava a ave e soltava, para poder virar para o leproso e falar, a partir de hoje você está livre para o seu convívio normal. Então vamos lá. Jesus, como ele subiu ao céu, representa a segunda ave que foi solta. Ou seja, Jesus, ele nos livrou, amém? Daquilo que nos aprisionava, que era o pecado. Tá entendendo? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então Jesus também é a segunda ave, amém? Que foi solta para nos dar liberdade. Amém? Louvado seja Deus. Agora, pastor, e o sangue? Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso aqui é de suma importância, tá? Porque a ave morta, descobrimos, é a tipologia de Cristo. Amém? A ave viva que foi solta também é uma tipologia de Cristo. Mas e o sangue, pastor? O sangue que foi jogado sobre a ave viva. Aonde que eu fico nessa história? O sangue, irmãos, é nada mais e nada menos que, observe. Vamos lá. Lá no Egito, quando Deus foi mandar a última praga, Deus pediu para que Moisés chamasse o chefe da casa, que representava o sacerdócio na sua casa, e matasse um cordeiro pela família.
se a família fosse pequena, se unisse a outra família e ali eles pegassem e matassem um cordeiro. Porém, eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral da porta. Por quê? Porque à meia-noite o Senhor ia passar. E a casa que não tivesse o sangue no umbral da porta, amém? Ali o Senhor ia entrar e simplesmente ia matar um primogênito da casa. O que acontece? Na casa de todos os judeus foi passado sangue, nenhum primogênito morreu. Na casa dos egípcios não foi passado sangue e toda a casa foi matado o primogênito. Amém? Então entenda, observe. Porém, na casa aonde foi passado o sangue, o anjo da morte não entrou. Por quê? Porque ele teve que obedecer o sangue, do cordeiro que foi matado e foi passado no umbral da porta. Então, o que eu aprendo aqui? Observe. João Batista, ele está batizando no deserto. E depois que ele está batizando no deserto, ele vira e ele fala assim, olha, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ou seja, esse mesmo cordeiro que foi matado lá no Egito, o sangue ser passado no umbral da porta, é a tipologia de Cristo. Cristo é o cordeiro que tira o quê? O pecado do mundo, de nós. Jesus tira o pecado de nós. Tá entendendo? Então, observe. Descobrimos aqui que Jesus é o cordeiro. Sim ou não? Beleza? Agora, vamos lá. Ao mesmo tempo, Jesus morreu. Jesus foi a ave que morreu. E o sangue, o sangue da ave que morreu, que foi jogado sobre a ave que estava viva e solta, simboliza hoje o sangue da ceia. Tá entendendo? A proteção, naquela época, na época lá do Egito, a proteção de Deus era para toda a casa. Agora Jesus trouxe a proteção por singular, interna, para mim e para você. Salvação minha e sua, ela é individual. Tá entendendo? Quando nós ceamos, e nós tomamos o cálice que representa o sangue de Cristo, em vez de ser passado na porta, agora está sobre nós. Então, observe, ou seja, do mesmo jeito que o anjo teve que obedecer o sangue que foi passado no umbral da porta, ele não podia entrar, ele teve que respeitar. No dia de hoje, Satanás ele tem que respeitar o sangue de Cristo que está em mim e em você. E por causa disso, ele não tem direito a matar nós, porque o salário do pecado é a morte. E ele não tem direito de matar nós. Por quê? Porque o sangue é a moeda que paga a minha dívida e a sua dívida com o diabo. Por isso que eu e você não somos mais leprosos. Amém? Por quê? Porque o sangue, o sangue de Cristo arranca a lepra de mim e de você. Amém? Conseguiu entender? Então vamos lá, para mim estar encerrando aqui no nome de Jesus, para não ficar muito extenso esse vídeo. Então, vamos lá. Você hoje é Eliseu. Por quê? Porque você era leproso quando estava no mundo. Depois que você aceitou Cristo, a lepra saiu de você. Ela foi tirada. A ave morreu, você vive. A ave foi solta, você está livre. Tá entendendo? O sangue que foi jogado sobre a ave que foi solta, que é Cristo, observe. Cristo tira dele o sangue e coloca sobre mim e sobre você. Para quê? Para que a lepra não permaneça mais. E verdadeiramente você tenha liberdade. Verdadeiramente você tenha liberdade. Que é isso que Cristo veio trazer para nós. Amém? Então é isso. Por causa disso, a igreja não pode ser Naamã, mas sim Eliseu. Amém? Por que você é Eliseu? Porque aquela pessoa que não é cristã na sua casa, ela representa o Naamã, que não crê em Deus. E quando que ele vai crer? Porque você, Eliseu, vai ser usado por Deus para curar o Naamã, amém? Que está na sua casa, que está na sua família, amém? Para curar o Naamã, que quem sabe é o teu amigo, é a tua amiga, do teu trabalho, amém? Do teu serviço, tá bom? Então você é o Eliseu, o profeta, que Deus vai usar para curar o Naamã, amém? Que está na sua vida. Tá entendendo? Então vamos lá. A igreja não é Naamã. A igreja é Eliseu. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Tá ok? Fique com essa palavra. Se inscreva em nosso canal. Amém? No nome de Jesus. Você que não sabe se inscrever ainda, abaixo desse vídeo vai estar escrito aí uma faixinha de vermelho. Inscreva-se, aí você clica lá, depois que você clicar, em cima vai aparecer um sininho
você pega e clica no sininho. Depois que você clicar no sininho, amém? Aí você pega, curte aí, deixa seu like, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe a tua vida e até breve com o próximo vídeo, em nome de Jesus.